O som de um hospital nunca é o silêncio. É um bip constante, um sussurro apressado de sapatos no corredor, uma tosse abafada atrás de uma porta. Mas naquela tarde, no Hospital Santa Clara, o corredor do quarto andar parecia ter engolido todos os sons. O único ruído era o choro contido de uma mulher, Ana, encolhida numa cadeira de plástico, com o rosto enterrado nas mãos. A porta à sua frente, a do quarto 308, estava fechada. Fechada como um cofre, guardando seu bem mais precioso e, ao mesmo tempo, a sua maior angústia. Lá dentro estava João, seu filho de 14 anos. E o coração dele, aquele músculo teimoso que deveria pulsar vida, estava desistindo. Uma condição rara, degenerativa, que os médicos descreviam com palavras frias e técnicas, mas que para Ana significava uma coisa só: tempo. E o tempo estava acabando. João não era só um paciente, ele era um sonhador. As paredes do seu quarto no hospital, antes brancas e estéreis, agora eram um santuário. Pôsteres de Cristiano Ronaldo cobriam cada centímetro. Ronaldo no Real Madrid, na Juventus, em Portugal. Ronaldo chutando, comemorando, gritando. Para João, aquele homem não era só um jogador de futebol. Era a prova de que o impossível era apenas uma questão de opinião. Cada vídeo de um gol de falta era uma injeção de ânimo. Cada drible era um lembrete para não desistir. E o maior sonho de João, a última faísca de desejo nos seus olhos cansados, era simples e, ao mesmo tempo, gigantesco: conhecer seu ídolo. Só uma vez, antes da cirurgia de altíssimo risco que poderia salvá-lo ou selar seu destino. Ana sabia que era uma loucura. Como chegar até um dos homens mais famosos do planeta? Ela enviou e-mails para a assessoria, para patrocinadores, para fã-clubes, todos sem resposta. O silêncio digital era tão ensurdecedor quanto o silêncio daquele corredor. A desesperança começou a se instalar, fria e pesada. Foi então que sua sobrinha Lara, uma adolescente que vivia com o celular na mão, teve uma ideia. Tia, a gente precisa mostrar ele para o mundo. Sem que Ana soubesse exatamente o que estava acontecendo, Lara gravou um vídeo. Era simples, cru. João na cama do hospital, com a voz fraca, segurando uma camisa amassada de Portugal, olhando para a câmera e dizendo: Cristiano, eu só queria te ver, só para saber que vale a pena lutar. Meu nome é João. Lara postou. Sem pretensão, sem estratégia. Apenas um grito de socorro jogado no oceano da internet. O que aconteceu em seguida, ninguém poderia prever. O vídeo não apenas viralizou, ele explodiu. Começou com compartilhamentos em grupos de fãs, depois foi pego por pequenos influenciadores, depois por jornalistas esportivos. Em menos de 24 horas, a hashtag #Ronaldo encontra João era o assunto mais comentado do país. O hospital, antes um lugar de relativa paz, virou um circo. Repórteres com câmeras acampavam na porta. Curiosos tentavam invadir os andares. O telefone da recepção não parava de tocar. Ana se sentiu acuada. Aquele pedido íntimo e desesperado tinha se tornado um espetáculo público. A pressão era imensa. Alguns a acusavam de usar o filho para ganhar fama. Outros a tratavam como uma heroína. Ela não era nenhuma das duas. Era só uma mãe. Uma mãe que, no meio daquele caos, recebeu uma mensagem anônima no celular. Um número bloqueado. Apenas uma frase. Ele sabe, mas cuidado com o que você deseja. Nem todo herói usa capa. Ana sentiu um arrepio. A mensagem não parecia uma promessa, mas um aviso. A esperança que o vídeo trouxe veio acompanhada de uma sombra, uma sensação estranha de que as coisas estavam saindo do controle, de que uma força muito maior havia sido colocada em movimento. E enquanto ela olhava para a tela do celular, a porta do elevador no fim do corredor se abriu, e um silêncio ainda mais profundo caiu sobre o andar. Todos os olhares se viraram para lá, e o mundo, por um instante, pareceu parar de girar. Do elevador não saiu um médico ou uma enfermeira. Saiu um homem de boné, óculos escuros e uma jaqueta simples. Ele caminhava com uma pressa contida, a cabeça levemente baixa, tentando ser invisível.
mas era impossível. A postura, o jeito de andar, era ele, Cristiano Ronaldo. Não havia assessores, nem seguranças extravagantes, apenas um homem que parecia ser seu assistente pessoal, igualmente discreto. O corredor, antes um palco de angústia silenciosa, agora prendia a respiração. Ana se levantou, incrédula. As poucas pessoas presentes pegaram seus celulares, mas nem se atreviam a gravar, paralisadas pelo choque. O destino de Ronaldo era claro: o quarto 308. Mas entre ele e a porta havia um obstáculo. Um segurança do hospital, um homem robusto chamado Ricardo, que levava seu trabalho muito a sério. Ele não era fã de futebol. Para ele, aquele era apenas mais um rosto tentando furar o protocolo. Ricardo se postou na frente de Ronaldo com o braço estendido. Com licença, senhor. Visitas a este andar são restritas. A voz dele era firme, impessoal. O assistente de Ronaldo tentou intervir. Ele está aqui para ver o paciente João. Foi combinado. Ricardo franziu a testa. Não tenho nenhuma autorização com esse nome e com essa aparência, disse ele, olhando Ronaldo de cima a baixo com desconfiança. Temos muitos sósias tentando entrar hoje. A palavra sósia pairou no ar, carregada de um constrangimento absurdo. Cristiano tirou os óculos, o rosto inconfundível agora totalmente visível sob a luz fria do hospital. Eu sou Cristiano Ronaldo, por favor, eu só quero ver o garoto. A paciência em sua voz estava no limite. Mas Ricardo não cedeu. Treinado para lidar com situações de estresse e invasões, ele viu aquilo como um teste. Documentos, por favor. Foi a gota d'água. Uma pequena confusão começou. O assistente argumentava, Ricardo se mantinha firme, e Ronaldo, frustrado, passava as mãos no cabelo. O que eles não perceberam foi que no final do corredor, um visitante de outro paciente estava gravando tudo com o celular. O vídeo era tremido, o áudio ruim, mas a cena era clara. Cristiano Ronaldo, o ídolo mundial, sendo barrado na porta de um hospital por um segurança que o chamava de sósia. Em minutos, o vídeo estava no X, antigo Twitter. A legenda era explosiva. Absurdo! Hospital Santa Clara. Humilha Cristiano Ronaldo que tentava visitar fã com doença terminal. A internet, que antes apoiava a causa, agora se enchia de fúria. A polêmica mudou de foco. Não era mais sobre o sonho de João, mas sobre o desrespeito ao ídolo. O nome do hospital foi arrastado na lama. Comentários raivosos inundaram as redes sociais da instituição. A diretoria do hospital, pega de surpresa, entrou em pânico. Um diretor desceu correndo, pálido, e ao ver a cena, quase desmaiou. Ele repreendeu Ricardo publicamente, pediu desculpas 1000 vezes a Ronaldo e praticamente o empurrou em direção ao quarto. O caos estava instalado. Lá fora, os jornalistas que antes queriam uma história emocionante agora tinham um escândalo. A narrativa havia mudado. Ronaldo não era mais apenas o herói que atendia a um pedido. Ele era a vítima de um sistema incompetente. E enquanto ele finalmente se aproximava da porta do quarto 308, com o mundo lá fora em chamas por sua causa, ele passou por duas enfermeiras que cochichavam, sem perceber sua proximidade. Uma disse à outra: "Você viu? Tiveram que adiar a cirurgia do Miguel, do 312. A equipe de cardiologia toda foi chamada para uma reunião de emergência por causa dele." Cristiano parou por um milésimo de segundo. O nome Miguel ecoou em sua mente. Ele franziu a testa. Aquilo não fazia sentido. Uma simples visita causando um atraso cirúrgico? A sensação de que algo estava errado, a mesma que Ana sentiu com a mensagem anônima, agora o atingia com força total. Ele olhou para a porta à sua frente, a porta do sonho de João. Mas agora, uma outra porta, a do quarto 312, parecia pesar em sua consciência. Ele respirou fundo, abriu a porta do 308 e o mundo de caos e intrigas do corredor foi substituído por um silêncio carregado de uma emoção completamente diferente. O quarto 308 era pequeno,
mas o universo que existia ali dentro era imenso. João estava sentado na cama, pálido, com tubos finos conectados ao seu braço. Seus olhos, grandes e fundos, se arregalaram ao ver a figura parada na porta. Por um instante, o menino achou que era uma alucinação, um efeito dos remédios, mas então o homem sorriu. Um sorriso discreto, cansado, mas inconfundível. Cristiano Ronaldo entrou e fechou a porta devagar, isolando o barulho do mundo lá fora. Ana, que já estava lá dentro, começou a chorar silenciosamente. O encontro foi de uma simplicidade avassaladora. Não houve discursos, nem flashes de câmeras. Apenas um ídolo e seu fã, frente a frente com a fragilidade da vida. João não conseguia falar. As lágrimas escorriam por seu rosto, e ele estendeu a mão trêmula. Cristiano se aproximou, sentou-se na beira da cama e segurou a mão do garoto. Era um aperto firme, quente. "E aí, campeão? Soube que você queria me ver." A voz dele era calma, muito diferente do tom poderoso que usava nos gramados. Eu não acredito", gaguejou João. "Eu assisto todos os seus jogos. Você me ensinou a não desistir." As palavras saíram com um sopro de força que ele não tinha há semanas. "É você que está me ensinando agora, João", respondeu Cristiano, e havia uma sinceridade em seu olhar que desarmaria o mais cético dos homens. O menino, com uma coragem repentina, segurou a mão de Ronaldo com mais força e pediu com a voz embargada: "A cirurgia. Eu estou com medo. Promete que vai estar pensando em mim? Não me deixe desistir." Aquela frase atingiu Cristiano em cheio. Ele não era mais um atleta famoso, era o amuleto de um garoto assustado. Ele olhou para a mão de João, depois para o seu próprio pulso. Sem hesitar, ele tirou uma pulseira de silicone preta, simples, gasta pelo suor de incontáveis treinos. "Eu uso isso em todos os treinos importantes, para me lembrar do porquê eu comecei", disse ele, colocando a pulseira no pulso de João. "Agora é sua. É o nosso pacto. Você não vai desistir. E eu também não." Naquele momento de pura conexão, a porta do quarto se abriu com força. Era o Dr. Almeida, o cirurgião-chefe, com o rosto mais sério do que nunca. Ele ignorou a presença de Cristiano, seus olhos fixos em João e nos monitores. "Ana, tivemos uma complicação, uma arritmia instável. Não podemos esperar mais. Temos que levá-lo para a cirurgia. Agora." O pânico tomou conta do quarto. Enfermeiros entraram apressados, começando a preparar a cama para o transporte. Ana entrou em choque, agarrando o braço do médico. "Mas não era amanhã? O que aconteceu?" "O quadro dele mudou. É agora ou nunca", respondeu o médico, com uma urgência que não admitia discussão. João, assustado, agarrou a pulseira em seu pulso como se fosse uma âncora. Seus olhos procuraram os de Cristiano, cheios de terror. Ronaldo se levantou, dando espaço para a equipe médica, mas seu olhar nunca deixou o do menino. Em meio ao caos de equipamentos sendo movidos e ordens sendo gritadas, João foi levado às pressas para fora do quarto. A última coisa que ele viu foi o rosto de seu ídolo, uma mistura de preocupação e determinação. Ana desabou em lágrimas, e Cristiano, num gesto instintivo, a amparou. "Eu não vou a lugar nenhum", ele disse a ela, com uma firmeza que a surpreendeu. "Vou esperar com você." Ele a guiou para fora do quarto, de volta ao corredor agora silencioso e tenso. Enquanto se sentavam na sala de espera, uma enfermeira jovem e nervosa se aproximou de Cristiano. Ela parecia hesitante, olhando para os lados como se estivesse fazendo algo proibido. "Senhor Ronaldo", ela sussurrou. "Eu não devia fazer isso, mas a mãe do Miguel, do 312, me pediu para entregar isso ao senhor." Ela estendeu um pedaço de papel dobrado. Cristiano pegou o bilhete, o coração batendo um pouco mais rápido. Ele desdobrou o papel. Não era uma carta de ódio ou um pedido de ajuda. Era uma única frase, escrita com uma caligrafia trêmula e desesperada. Ele também era seu fã. E o coração dele também está parando. A frase no bilhete era como um soco no estômago. Ele também era seu fã. Cristiano amassou o papel na mão,
o peso daquelas palavras esmagando a adrenalina e a emoção dos últimos minutos. Miguel, o nome que ele ouviu no corredor, o paciente cuja cirurgia foi adiada. De repente, a situação adquiriu uma nova e terrível dimensão. Não se tratava mais de um gesto heróico, mas de uma escolha com consequências mortais. Ele estava sentado ao lado de Ana, que rezava em silêncio, alheia ao conflito que se instalava na mente do homem ao seu lado. Mas o mundo exterior não esperou. A história da confusão na entrada do hospital, somada ao súbito adiantamento da cirurgia de João, criou a tempestade perfeita para a especulação. Um portal de notícias de celebridades, conhecido por seu sensacionalismo, publicou a manchete que envenenaria tudo. Gesto de herói ou tráfico de influência? Cristiano Ronaldo teria comprado prioridade para a cirurgia de fã, colocando outra vida em risco? A matéria não tinha provas, apenas fontes anônimas e perguntas retóricas. Mas foi o suficiente. A internet, que horas antes o aclamava, agora se dividia violentamente. A hashtag Quem é Miguel começou a subir, impulsionada por pessoas que questionavam a ética por trás da visita. Críticos o acusavam de usar uma criança doente para uma jogada de marketing que deu terrivelmente errado. Defensores o chamavam de santo, dizendo que a culpa era da má gestão do hospital. A verdade se tornou irrelevante. O que importava era a narrativa. E a narrativa era de conflito. Dentro do hospital, o clima era de cerco. A diretoria, tentando controlar os danos, proibiu a entrada de qualquer pessoa não autorizada e emitiu uma nota oficial vaga, afirmando que todas as decisões médicas foram tomadas com base em critérios técnicos e na urgência dos pacientes. Ninguém acreditou. Ronaldo sentia-se um prisioneiro. Cada vez que olhava para o corredor, via funcionários o encarando com uma mistura de admiração e ressentimento. Ele não era mais um visitante bem-vindo. Era o epicentro de uma crise. Foi quando uma mulher apareceu no final do corredor. Ela era magra, com olheiras profundas e um olhar que parecia carregar toda a dor do mundo. Ela caminhava lentamente, amparada por um homem mais velho, provavelmente seu pai. Ela parou a alguns metros de distância, olhando diretamente para Cristiano. Era a mãe de Miguel. Ela não gritou, não o acusou, apenas o olhou. E naquele olhar havia uma pergunta silenciosa e devastadora. Por quê? Ronaldo se levantou. Ele queria dizer algo, qualquer coisa. Pedir desculpas, explicar que não sabia, mas as palavras não saíam. O que ele poderia dizer? Que sua presença, seu simples ato de bondade, poderia ter custado a vida do filho dela? Aquele silêncio entre eles era mais pesado do que qualquer acusação. O pai da mulher deu um passo à frente. Nós não culpamos você, disse ele, a voz rouca. Culpamos o sistema. O sistema que para tudo por um famoso, mas ignora o filho de um trabalhador. Miguel estava na fila há meses. A cirurgia era hoje. A única chance dele. A cada palavra, Cristiano sentia a armadura de sua fama e poder se despedaçar. Ali, naquele corredor, ele não era uma estrela global. Era apenas um homem, confrontado com o resultado brutal e não intencional de suas ações. A mãe de Miguel finalmente falou, a voz tão baixa que era quase um sussurro. Ele tem um pôster seu na parede do quarto dele também. E então ela se virou e foi embora, deixando Cristiano sozinho com a imagem de dois meninos, em dois quartos diferentes, ambos com o mesmo herói na parede, mas com destinos tragicamente divergentes. As horas se arrastavam. A luz da sala de cirurgia continuava acesa. A tensão era insuportável. De repente, um alarme baixo e insistente começou a soar em um dos postos de enfermagem. Uma correria se formou. Médicos e enfermeiros correram na direção oposta à sala de cirurgia de João. Correram em direção ao quarto 312, o quarto de Miguel. O caos irrompeu de novo, mas desta vez não era sobre câmeras ou fãs. Era sobre vida e morte. E antes que a porta da sala de cirurgia se abrisse, revelando o destino de João, a certeza do destino de Miguel já pairava no ar como uma névoa fria e inescapável. O som da porta da sala de cirurgia se abrindo
Foi como um trovão no silêncio tenso. Dr. Almeida apareceu, o rosto coberto por uma máscara, os olhos exaustos por cima dela. Ele caminhou lentamente em direção a Ana e Cristiano. Cada passo parecia durar uma eternidade. Ana se agarrou ao braço de Cristiano, as unhas cravando em sua jaqueta. Doutor! Ela sussurrou, a voz falhando. O médico tirou a máscara e um leve sorriso cansado se formou em seus lábios. A cirurgia foi um sucesso. Ele é um lutador. Conseguimos estabilizar o coração dele. O caminho da recuperação será longo, mas ele sobreviveu. O alívio foi tão violento que as pernas de Ana cederam. Ela desmaiou, caindo nos braços de Cristiano, que a amparou com um reflexo rápido. Foi uma cena poderosa, o ídolo segurando a mãe de seu fã, ambos exaustos pela batalha vencida. O problema é que eles não estavam sozinhos. De alguma forma, um fotógrafo de uma agência de notícias havia conseguido se infiltrar no andar. O flash da câmera disparou, capturando aquele momento de vulnerabilidade e emoção. A imagem, em segundos, estaria em todos os portais do mundo, com a manchete: Vitória! Ronaldo ampara mãe de fã após cirurgia bem-sucedida. A narrativa do herói estava de volta mais forte do que nunca, mas a realidade era muito mais cruel. Enquanto a foto de Cristiano viralizava, a porta do quarto 312 se abriu. Desta vez, não houve correria. Um médico saiu com o rosto sombrio, a cabeça baixa. A mãe de Miguel, que estava encostada na parede, pareceu entender tudo antes mesmo que uma palavra fosse dita. Um grito de dor pura, animal, ecoou pelo corredor. Um grito que rasgou o clima de celebração e expôs a tragédia que se desenrolava em paralelo. Miguel não tinha resistido. A complicação que sofreu enquanto a equipe principal estava ocupada na reunião de emergência e posteriormente na cirurgia de João fora fatal. A notícia se espalhou pelo hospital como um veneno e, em menos de uma hora, vazou para a imprensa. A opinião pública, que acabara de celebrar a sobrevivência de João, foi jogada em um redemoinho de fúria e culpa. A foto de Cristiano amparando Ana, antes um símbolo de esperança, agora parecia obscena, uma celebração sobre o túmulo de outra criança. Ele não era mais herói nem vítima, era o vilão involuntário de uma tragédia grega. A família de Miguel, em estado de choque, foi cercada por repórteres na saída do hospital. O pai, com os olhos vermelhos de choro e raiva, disse para as câmeras: Eles mataram meu filho para salvar o fã de um milionário. Isso não é medicina, é um leilão de vidas. Cristiano, que havia levado Ana para uma sala reservada para que ela se recuperasse, ouviu a notícia pela TV. O rosto dele ficou pálido. A vitória de João agora tinha um gosto amargo de cinzas. Ele se sentia sufocado. Ele queria fugir, desaparecer, mas estava preso ali, no centro do furacão. Foi quando seu assistente entrou na sala, o celular na mão, com uma expressão de pânico. Cristiano, tem mais uma coisa. O hospital, eles estão vazando documentos. A imprensa descobriu algo sobre o Miguel. O quê? Perguntou Cristiano, a voz rouca. O transplante dele, o coração que ele estava esperando, era de um doador compatível que surgiu hoje. A cirurgia dele não foi adiada, ela foi trocada. O coração que seria para o Miguel foi usado na cirurgia do João. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Cristiano. Não era apenas um atraso, era uma substituição, uma vida trocada por outra, e a revelação final, a que faria o mundo inteiro questionar tudo o que sabiam sobre ele, ainda estava por vir. O assistente respirou fundo, como se a própria notícia o sufocasse. E o doador, Cristiano, o doador do coração, era um primo distante da sua família em Portugal. O hospital alega que foi uma coincidência, mas ninguém vai acreditar. Eles vão dizer que você sabia, que você usou sua influência não só para furar a fila, mas para desviar um órgão. O silêncio na sala era absoluto. O herói, o vilão, os rótulos não importavam mais. Diante dele, havia apenas uma verdade monstruosa e uma pergunta que ecoaria por anos. Quem era ele de verdade?
E o que ele tinha ido fazer naquele hospital? A revelação caiu como uma bomba nuclear. A notícia de que o coração transplantado em João vinha de um doador com laços familiares, mesmo que distantes, com Cristiano Ronaldo, incendiou o mundo. A palavra coincidência virou piada. A narrativa não era mais sobre um gesto de bondade que deu errado. Era sobre uma conspiração sombria, um ato de corrupção no nível mais íntimo e desesperado, o da vida e da morte. As manchetes eram brutais. O coração roubado, o anjo da morte de chuteiras, herói para um, carrasco para outro. O hospital, em uma tentativa de salvar a própria pele, instaurou uma investigação interna, mas o dano à reputação de todos os envolvidos era irreparável. O Dr. Almeida foi suspenso e a família de Miguel anunciou um processo multimilionário contra o hospital e indiretamente contra Cristiano. O mundo que antes o idolatrava, agora o dissecava. Patrocinadores suspenderam contratos. Fãs queimaram suas camisas. Ele se tornou um pária, e no meio de tudo isso, ele desapareceu. Simplesmente sumiu do mapa. Nenhuma entrevista, nenhuma nota oficial, nenhuma postagem nas redes sociais. Seu silêncio era um vácuo que todos se apressavam em preencher com suas próprias teorias e julgamentos. Enquanto isso, em um quarto silencioso do mesmo hospital, João começava sua lenta recuperação. O coração novo batia forte em seu peito, mas sua alma estava doente. Ele soube da história de Miguel. Soube da origem do órgão que o salvou. O amuleto em seu pulso, a pulseira preta, agora parecia queimar sua pele. A alegria de sobreviver foi substituída por uma culpa esmagadora. Ele, que só queria conhecer seu herói, sentia-se cúmplice de uma injustiça terrível. Ele se recusava a falar com a imprensa, a se tornar o garoto que sobreviveu. Em seu primeiro vídeo após a cirurgia, ele não agradeceu. Ele pediu perdão. Para a família do Miguel, me desculpem, eu não sabia. Aquele vídeo, frágil e doloroso, dividiu ainda mais a opinião pública, adicionando uma camada de tragédia à história. E então, semanas depois, quando a poeira começava a baixar, uma nova peça do quebra-cabeça surgiu. Um jornalista investigativo descobriu algo que ninguém esperava. A condição cardíaca rara de João era a mesma condição genética que havia tirado a vida do pai de Cristiano Ronaldo anos atrás. Não era apenas uma visita a um fã qualquer. Havia uma conexão pessoal, profunda e dolorosa. A teoria que surgiu era complexa e perturbadora. Será que Cristiano, ao saber da história de João, viu uma chance de reescrever o passado? De salvar o menino que era um espelho do seu próprio pai, custe o que custar? O gesto não teria sido por fama, mas por uma obsessão pessoal, uma tentativa desesperada de enganar a morte que já havia levado alguém que ele amava. Essa nova revelação não o absolveu. Pelo contrário, o pintou como uma figura ainda mais trágica e complexa. Um homem assombrado, disposto a cruzar qualquer linha ética para aplacar seus próprios demônios. A história nunca teve um desfecho claro. João sobreviveu, mas carregou para sempre o peso de sua segunda chance. A família de Miguel recebeu uma indenização, mas nunca a paz. O hospital mudou suas regras, mas a mancha em sua história permaneceu. E Cristiano? Ele eventualmente voltou aos gramados, mais silencioso, mais focado, com um olhar que parecia ter envelhecido décadas. Ele nunca falou publicamente sobre o caso. Nunca confirmou ou negou nenhuma das teorias. Sua carreira continuou, os gols voltaram, mas algo havia se quebrado para sempre. A história se tornou uma lenda moderna, contada com diferentes versões. Para alguns, ele foi um herói que enfrentou um dilema impossível. Para outros, um monstro egoísta. Para a maioria, um enigma. A única certeza é que naquela tarde, em um corredor de hospital, um simples gesto não mudou apenas o destino de um jovem fã. Ele revelou a linha tênue que separa a humanidade da crueldade, o sacrifício do egoísmo
e a complexidade terrível que existe no coração de um herói. A história termina, mas a pergunta fica no ar, para sempre sem resposta. Quando você tem o poder de salvar uma vida, quais são as regras? E o que acontece quando o preço para ser o anjo de alguém é se tornar o demônio de outro? Tem histórias que não terminam quando a gente para de ouvir. Elas ficam ecoando na nossa cabeça, fazendo perguntas que a gente não sabe responder. E a história do Cristiano Ronaldo, do João e do Miguel é uma dessas. É difícil respirar fundo e simplesmente seguir em frente, porque o que a gente acabou de ver não foi uma fábula com moral da história no final. Foi um espelho que reflete a complexidade feia, bonita, trágica e dolorosamente real da vida. A primeira coisa que essa história faz é quebrar a nossa necessidade de ter heróis e vilões. A gente adora colocar as pessoas em caixinhas. Ou o cara é bom, ou é mal. Ou é luz, ou é sombra. Mas a vida não é assim. E essa narrativa esfrega isso na nossa cara. Cristiano Ronaldo começa como o herói que atende ao chamado de um fã. Lindo, emocionante. Depois, vira a vítima de um sistema burocrático e incompetente. A gente sente raiva por ele. Em seguida, ele se torna o vilão, o monstro que, consciente ou não, sacrificou uma vida em nome de outra. A gente o julga, e no final ele é apenas um homem. Um homem quebrado por suas próprias dores, talvez tentando consertar no presente uma ferida incurável do passado. Quem de nós nunca agiu por impulso, movido por uma emoção, por uma memória, e só depois se deu conta do tamanho do estrago? E é aí que entra a primeira grande lição. A intenção não é um passe livre para a consequência. No nosso dia a dia, a gente se apega muito ao "mas a minha intenção foi boa". A gente magoa alguém e diz: "Desculpa, não foi minha intenção". A gente comete um erro no trabalho e pensa: "Mas eu só queria ajudar". A intenção importa, claro. Ela define nosso caráter. Mas o mundo real, o mundo que machuca e que cura, é governado pelas consequências. A mãe do Miguel não se importa com a intenção do Cristiano. Ela se importa com a cadeira vazia na mesa de jantar. E essa é uma verdade dura que a gente precisa engolir. Nossas ações têm um efeito borboleta. Um simples bater de asas, um gesto que parece pequeno e nobre, pode causar um furacão na vida de outra pessoa que a gente nem sabia que existia. Quantos Miguels a gente ignora todos os dias nas nossas pequenas e grandes decisões? A história também nos força a olhar para a zona cinzenta. O que é o certo a fazer? Pensa comigo. Se você tivesse o poder e o dinheiro do Cristiano Ronaldo, e seu filho, ou alguém que você ama muito, estivesse morrendo, e você soubesse que talvez, só talvez, você pudesse mexer uns pauzinhos para salvá-lo, você não faria? É fácil julgar do nosso sofá, com a vida em ordem. Mas no olho do furacão, quando o desespero bate, a nossa bússola moral pode girar descontrolada. A narrativa não nos dá uma resposta, ela nos dá a pergunta. E talvez a maior sabedoria da vida não seja ter todas as respostas certas, mas aprender a conviver com as perguntas difíceis. Isso nos leva à aplicação mais prática para a nossa vida, a empatia radical. A gente foi forçado a sentir a dor de todos os personagens. A gente sentiu a esperança do João, o desespero da Ana, o conflito do Cristiano e, principalmente, a dor invisível da família do Miguel. Na maior parte do tempo, a gente só enxerga a nossa própria dor, a nossa própria história. A gente é o protagonista do nosso próprio filme. Mas essa história nos obriga a virar a câmera. Ela nos ensina a perguntar: e o outro lado? Antes de julgar alguém no trânsito, antes de cancelar uma pessoa na internet por uma frase mal colocada, antes de assumir que sabemos o que se passa no coração de alguém, a gente precisa parar e pensar na história que não está sendo contada. A história do Miguel é a história dos invisíveis, dos que não têm um ídolo para viralizar sua dor. E a nossa responsabilidade, como seres humanos, é lutar para que essas histórias também sejam ouvidas. Por fim, a história fala sobre redenção e o peso da vida. O João sobreviveu, mas a que custo? A vida dele,
a partir daquele momento, carrega o fantasma de outra vida. Isso nos ensina que, às vezes, as nossas maiores vitórias vêm com as nossas feridas mais profundas. E a redenção não está em esquecer, mas em aprender a viver com as nossas cicatrizes, em honrar o sacrifício que foi feito, seja ele justo ou não. O pedido de perdão do João foi talvez o ato mais corajoso de toda a história. Porque reconhecer a nossa parte na dor do outro, mesmo quando não tivemos a intenção, é o primeiro passo para a cura. No fundo, essa não é uma história sobre Cristiano Ronaldo. É uma história sobre nós. Sobre o caos que mora dentro de cada boa intenção, sobre o preço das nossas escolhas e sobre a responsabilidade que temos uns com os outros. Ela nos deixa com um gosto amargo na boca, sim. Mas talvez seja esse gosto que nos impede de nos acomodarmos, que nos força a sermos mais cuidadosos, mais atentos, mais humanos. Talvez a lição final seja essa: não existem gestos simples. Cada passo que damos reverbera na vida de alguém. E a nossa missão é caminhar pelo mundo tentando fazer com que essa reverberação seja, na maioria das vezes, uma onda de cuidado e não de destruição. Essa história mexe com a gente, não mexe? Ela nos tira do lugar confortável e nos força a pensar. E se ela te provocou de alguma forma, se ela te fez questionar ou sentir algo profundo, significa que essa conversa não pode morrer aqui. O debate que essa história levanta é importante demais para ficar só entre nós. Por isso, se você acredita que mais pessoas precisam refletir sobre isso, a primeira coisa que eu te peço é: compartilhe este vídeo. Manda naquele grupo da família, para aquele amigo que adora uma boa discussão. Vamos fazer essa mensagem chegar mais longe. O seu like também é fundamental. Ele não é só um número, ele é um sinal para que essa plataforma entenda que esse tipo de conteúdo, que nos faz pensar, tem valor e precisa ser mostrado para mais gente. Então, se essa história te tocou, deixa o seu like. E para que a gente continue tendo essas conversas, para que a gente possa explorar outras histórias que desafiam o nosso jeito de ver o mundo, se inscreva no canal. Clica no botão de inscrição e ativa o sininho, porque assim você não perde nada e se torna parte de uma comunidade que busca ir além do óbvio. Por último, e talvez o mais importante, eu quero ouvir você. A sua perspectiva enriquece tudo isso. Então, comenta aqui embaixo. Qual foi a lição mais forte que você tirou dessa história? Na sua opinião, existe um herói ou um vilão claro, ou a vida é mais complicada que isso? Eu leio todos os comentários e é nesse diálogo que a gente cresce junto. Obrigado por ter ficado até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, continue questionando.